Olá, meu nome é Rodrigo da Silva Gama e, juntamente com o Lucas Gabriel, vamos apresentar o trabalho de sistemas operacionais. Começamos criando uma classe chamada Bloco Disco. Nessa classe Bloco Disco, ela vai ter como parâmetro apenas o conteúdo, que começa como nome, e instanciamos aqui o self.conteúdo, né? E também precisamos de um próximo bloco, que isso vai funcionar como ponteiro. Criamos também a classe simulação disco. Essa classe disco, ela tem como parâmetro o tamanho do disco, que foi pedido 32 no trabalho. Quando instanciamos, né, a classe ela, ela cria essas variáveis. Por exemplo, self.disco, ela recebe a quantidade de bloco disco, a quantidade de classe que foi pedido no trabalho. Como foi 32, ela instancia 32 bloco disco dessa classe. Precisamos também de blocos self.blocos livres, para é o número inicial, né, de blocos livres, e também a memória disponível, que é a memória disponível inicialmente. Também colocamos uma lista para adicionar as palavras. Na função criar arquivo, precisamos do nome do arquivo e primeiramente verificamos se o tamanho do nome do arquivo é maior que essa self memória disponível. E se sim, né, a memória vai dar um print memória insuficiente e vai retornar a função. E se não cair nesse if, adicionamos a palavra, o nome do arquivo, né? Tem como parâmetro aqui a palavra add, que é essa lista. Começamos aqui com esse primeiro bloco, começando com zero. O bloco anterior como none e esse boolean, que é o primeiro bloco adicionado. Que isso aqui a gente vai guardar meio que onde a palavra começa. Quando foi adicionada na nossa lista encadeada. E fazemos, para cada letra nesse nome do arquivo, começamos com um IO. Enquanto self.disco, o primeiro bloco, ponto conteúdo, ele não for none, vai incrementando até for none. Porque quando for none, vai estar vazio e a gente vai começar a inserir. Quando sair desse while, a gente adiciona a letra ao bloco e verificamos. Se não, o primeiro bloco adicionado, então adicionamos o primeiro bloco, que, que será o índice, né? E o primeiro bloco adicionado começa a ser true, ou seja, só adicionamos uma vez esse if. Só vai cair uma vez esse if, que é a primeira vez da palavra. E aqui é para a gente atualizar o bloco anterior para apontar para o próximo bloco. Aqui é onde vai funcionar o ponteiro, que o bloco anterior ponto próximo bloco vai receber o primeiro bloco. O bloco anterior recebe o primeiro bloco, né? Porque isso aqui a gente está fazendo porque vamos voltar para o for. Ou seja, o bloco anterior passa a ser o primeiro bloco e o primeiro bloco passa a ser o próximo. Quando terminar a inserção das letras, colocamos self.memória disponível menos o len do nome do arquivo, porque o nome do arquivo, né, vai consumir a memória, e fazemos essa verificação aqui para dar tudo certo aqui. Olá, me chamo Lucas Gabriel Dias. Vou dar continuidade à apresentação do projeto de sistemas operacionais que o meu amigo Rodrigo começou. Ele falou um pouco sobre a classe bloco disco e iniciou a explicação da classe simulação disco, falando sobre as funções de inicialização e de criar arquivo. Eu gostaria de ressaltar a criação dessa lista de palavras adicionadas, que vai ser bastante importante tanto na função ler arquivo quanto na função de excluir arquivos. Vou mostrar. Na função ler arquivo, ele recebe uma palavra como parâmetro e ele vai fazer uma busca. Ele vai ir fazer uma comparação se a palavra que eu usei como parâmetro está ou não está inserida na lista de palavras. Por quê? Porque se ela não estiver nessa lista, então a palavra não foi encontrada no disco. Porque todas as palavras que estão inseridas no disco estão nessa lista de palavras adicionadas. Se ele não encontrar, ele retorna que a palavra não foi encontrada, não está no disco. Se ela estiver, vai retornar a palavra está no disco.
A mesma comparação vai ser feita no início da função excluir arquivo, que também recebe uma palavra como parâmetro. E se a palavra não estiver na lista de palavras adicionadas, então a palavra não foi encontrada no disco, ele retorna, faz o retorno, porque não tem o que excluir. Se a palavra não está adicionada, então não tem como excluir. Porém, se a palavra estiver na lista, então começa o processo de remoção, onde ele pega esse índice bloco, que é o primeiro índice de aparição da palavra, né, na palavra adicionadas, e coloca nessa variável índice bloco, e ele pega esse mesmo índice, né, e adiciona mais um das palavras adicionadas, que é o índice do bloco encadeado, né, que o bloco está ligado ao índice bloco. Ele faz a remoção usando o índice, ele remove a palavra da lista de palavras, e aqui ele vai começar a liberar os espaços que essa palavra estavam ocupando na memória, nos blocos. Então ele vai fazer esse looping, que enquanto o bloco atual não for vazio, ele continua o looping. Que o looping consiste em quê? Ele consiste em pegar o bloco atual, que é o bloco que estamos, que começa a palavra, ele vai transformar esse bloco em vazio, vai pegar esse bloco atual e usar como parâmetro para achar o próximo bloco, e vai pegar o ponteiro esse ponteiro do próximo bloco e tornar vazio. Após isso, ele vai pegar o bloco e vai adicionar mais um na lista de blocos livres e mais um na lista de memória disponível. Ou seja, a cada bloco que ele for removendo, no caso, tirando o conteúdo e tornando o conteúdo vazio, ele vai adicionando um na memória disponível e um nos blocos livres, para que quando for fazer adicionar um novo arquivo, uma nova palavra, que for fazer a busca, os dados que foram removidos vão estar vazios. Vão estar aqui mostrando que estão vazios em números de blocos livres e memória. E vai fazer o que? Ele vai pegar esse próximo bloco, que ele achou aqui, ó, e vai transformar no bloco atual, e vai voltar no looping, e vai fazendo a remoção, vai fazendo a limpeza, né, dos blocos, tornando eles vazios, até ele encontrar um bloco vazio, no caso, que seria o fim da palavra. E quando ele termina esse looping, ele mostra pra gente, ó, o arquivo, no caso a palavra, foi excluída com sucesso. Essa linha de baixo aqui, ela é uma chamada desta função mostrar conteúdo blocos, que tanto está aqui na função excluir, como está aqui na função criar arquivo, que consiste em que essa função ela não precisa de um parâmetro para ser chamada, ela faz o que? Ela mostra o conteúdo dos blocos. Ela mostra o número do bloco, bota bloco, que aqui eu vou mostrar já já. Ele pega o número do bloco e mostra bloco 0, mostra o conteúdo e mostra um ponteiro para onde esse bloco está apontando. Dando continuidade aqui à explicação, agora eu vou demonstrar o sistema funcionando e rodando aqui. Vou explicar, né? Primeiro, a gente criou uma classe sistema, que é da classe simulação de disco, que a gente definiu como entrada um disco de 32 blocos de espaço, 32 bits, né? Vamos falar assim, 32 bits de memória disponível. E a gente fez no início três chamadas de criação de arquivo, onde a gente fez a adição do nome vou chamar arquivo, né? Como já está aqui, criar arquivo, o arquivo Pernambuco, São Paulo e Alagoas. Consequentemente, a gente tentou inserir aqui, ó, fez a mesma chamada para Santa Catarina, só que deu espaço indisponível. A gente tentou ler Alagoas e ele fez a verificação se Alagoas estava ou não no disco. A gente excluiu o arquivo Pernambuco e fez novamente a tentativa de adicionar a palavra Santa Catarina. Eu dei esse print aqui para ter um espaçozinho e por fim eu fiz uma chamada para ver todo o conteúdo dos blocos. Vamos rodar aqui, ó. Deixa eu ver aqui do início. Vamos lá. Inicialmente eu adicionei a palavra Pernambuco, que foi a primeira chamada. Ele criou com sucesso e fez o conteúdo dos blocos aqui, ó. Do bloco 0 ao 9 inseriu a palavra Pernambuco. Depois fiz a tentativa de inserir São Paulo e foi criado com sucesso, que foi do bloco 10 ao 18 aqui, ó. Depois eu tentei e com sucesso criei Alagoas e veio aqui, ó, do 19 ao 25. Quando eu fui tentar o Santa Catarina, deu memória insuficiente para armazenar o arquivo, porque era grande demais. A gente fez uma leitura, fez a busca e estava aqui, ó, Alagoas está no disco.
Depois a gente excluiu a palavra Pernambuco. Pernambuco estava aqui, ó, mostrado aqui, ó, do bloco 0 ao 9. Fiz a remoção dele aqui, ó, excluído com sucesso. E aqui mostrou, ó, não está mais no conteúdo dos blocos Pernambuco. Já inicia do bloco 10, onde está inserido São Paulo e Alagoas. Novamente eu fiz a tentativa de criar o arquivo Santa Catarina, dessa vez foi com sucesso, pelo fato de, com a remoção de Pernambuco, abriu-se espaço para o Santa Catarina. Só que ele veio até o bloco 9 aqui, ó, e não tinha mais espaço para finalizar o nome. Então ele procurou um espaço vazio, onde ele achou aqui, ó, próximo bloco, onde tá aqui, ó, o ponteiro, onde continua a palavra aqui, ó, bloco 26. Vindo aqui no bloco 26, ó, o finalzinho da palavra Santa Catarina. No caso da palavra Catarina, né? Mas o finalzinho do arquivo Santa Catarina. Por fim, o espaço que eu pedi no print e aqui o conteúdo dos blocos. Tem o Santa Catarina, São Paulo e Alagoas. E no caso aqui o finalzinho, né, de Santa Catarina.